Bom dia. Gostaria, antes de iniciar essa breve apresentação, de agradecer o convite para participar deste evento e poder contribuir, mesmo que de forma remota, para um assunto que tem ganhado cada vez mais importância dentro do cenário da saúde pública mundial, uma vez que a relação entre a saúde animal, o meio ambiente e a ocorrência de doenças e emergências sanitárias, elas têm impactado em grande parte os países e o mundo como um todo. Vide aí a pandemia pelo novo coronavírus. Bom, mas nós não vamos falar aqui de coronavírus especificamente. Iremos falar da relação entre uma doença que tem uma grande importância dentro da Amazônia e no Brasil, uma vez que nos últimos anos tem sido causas de emergências sanitárias, de emergências em saúde pública, né, sobre a forma de epizootias, que é a febre amarela. Tá? Uma vez que o ciclo da febre amarela, ou a forma de transmissão da febre amarela, ela necessariamente envolve o equilíbrio ambiental, a saúde animal e a ocorrência de hospedeiros suscetíveis, né? A sua relação com o que nós chamamos de conceito de saúde única, ela é bem estreita. Quando se fala de saúde global, hoje, atualmente, a despeito da emergência, né, de pandemias como a do novo coronavírus, que impactaram sobremaneira não só a qualidade de vida, como a forma como que as pessoas se relacionam com o meio ambiente, com as outras pessoas, como também a economia de grandes países, é sempre bom nós lembrarmos que, atualmente, nós podemos dividir as doenças que acometem a humanidade em três grandes grupos. As doenças que nós chamamos de doenças da modernidade, onde nós incluímos aqui, né, o estresse, né, o excesso de trabalho, tá? a vida corrida, tá? A falta de lazer, né? a depressão, a ansiedade, né? Que são doenças que estão cada vez mais frequentes na população em virtude, né, do estilo de vida que se leva, sobretudo nos grandes centros urbanos. As doenças relacionadas à pobreza, que são relacionadas, sobretudo, né, à falta, né, ou à desigualdade na transferência, na distribuição de recursos e de acesso a bens e serviços nas diferentes regiões do globo. As doenças do envelhecimento, cada vez mais frequente em virtude do aumento da expectativa de vida da população, e os acidentes e violência. Dentro desse contexto, surge também um quinto grupo de doenças que antes não era talvez muito falada ou valorizada, né? Mas que após a era da pandemia da Covid-19 ganhou grande importância, que são as chamadas doenças transmissíveis e doenças reemergentes e reemergentes. Dentre essas, nós podemos citar as doenças decorrentes e perpetuadoras da pobreza, que está aqui nesse conjunto, tá? Que em geral ocorrem em virtude da negligência, uma vez que são passíveis de eliminação, a negligência aqui do Estado, sobretudo, né? As doenças endêmicas, que ocorrem em determinadas regiões, classicamente por anos, e as doenças com potencial epidêmico ou pandêmico, que ocorrem de formas em surtos e de maneira sazonal. Aqui inclui-se
a febre amarela. Então, quando se fala de doenças infecciosas, nós nos deparamos com velhos problemas que nunca foram resolvidos, problemas que ainda continuam como causa, né, de desafios em saúde pública, tá? Assim como nos deparamos com a emergência de novos patógenos que precisam ser conhecidos e enfrentados. E dentre essas doenças, nós podemos citar como um velho problema a hanseníase, né? Que é uma doença milenar que até hoje representa um problema de saúde pública em países como o Brasil e entre os estados brasileiros o Pará, né? Em países como Madagascar e a Índia, cuja doença também ocorre em altas incidências, inclusive comprometendo parcelas grandes da população de crianças. As arboviroses, dentre as quais nós podemos citar aqui as arboviroses mais clássicas que aconteciam no Brasil, como febre amarela e dengue, bem como as novas arboviroses, como, por exemplo, a zika e a febre do chikungunya, que entraram mais recentemente e que foram responsáveis também por problemas de saúde pública importantes, né, de emergências sanitárias importantes em nosso país. A zika, no caso, causando até microcefalia. E, claro, o HIV, que é um velho conhecido nosso, tá certo? Que surgiu na década de 80 e que acometem cerca de 40 milhões de pessoas em todo o mundo. É uma doença perfeitamente administrável, entretanto, até hoje não se encontrou uma vacina eficaz para tratar esses pacientes. Para tratar ou prevenir a transmissão da doença. Bom, então, quando se fala dessa dinâmica das doenças infecciosas, é sempre bom lembrar que ela é influenciada pela modernidade, né? E quando se fala de modernidade, nós podemos falar, sobretudo, do chamado processo de globalização, né? Esse processo de globalização que leva à aceleração das mudanças climáticas, tá certo? Sobretudo a partir do que nós conhecemos como o aquecimento global, né? O surgimento de populações mais frágeis e menos resilientes a determinados patógenos, sobretudo os patógenos emergentes, patógenos novos, emergentes, na qual a população mundial ou a população de determinadas regiões não tem anticorpos, não tem resistência, tá? A invasão de ecossistemas silvestres em virtude das expansões dos grandes centros urbanos e da implantação, sobretudo em regiões, por exemplo, como a Amazônia, de grandes projetos de desenvolvimento, né? Daí as hidrelétricas, os projetos de mineração, e a exploração de riscos produtivos e ambientais, a exploração ambiental, né? Que muda o ambiente de diversos vetores, sejam eles artrópodes ou hospedeiros intermediários, para determinados patógenos, dentre eles a febre amarela. Em relação ao aquecimento global, pessoal, as doenças de regiões tropicais, que antes eram mais frequentes em regiões tropicais, elas ganham latitude e altitude, período de multiplicação e transmissão mais longos. Só para vocês terem uma ideia, são esperados cerca de 5 milhões de casos adicionais de esquistossomose, até 2050. Não só isso, mas o aquecimento global tem contribuído para o aumento das áreas de transmissão da tripanossomíase africana, expansão da maior parte das doenças de transmissão vetorial, como malária, febre amarela, dengue e chikungunya. Então, sob esse ponto de vista, as mudanças climáticas, elas têm um impacto em saúde pública muito importante. Quando se fala de mudança climática, nós não podemos excluir desse processo o bioma amazônico, né? Vocês puderam acompanhar aí
nos últimos anos, a grande celeuma que se formou a partir né, do aumento do número de queimadas ou da ocorrência de queimadas na Amazônia. Tá? E as consequências que isso poderia trazer não só para o Brasil, como também para os países que compõem a chamada Pan-Amazônica, quanto para o mundo. A Amazônia, por exemplo, ela é a maior floresta úmida tropical do planeta, né, na qual 73% do seu hábitat natural ainda está preservado. Não sei se esses números se atualizaram. Representa o maior reservatório de água doce líquida do planeta, né? Daí a sua importância. O maior rio do planeta, com cerca de 1,5 milhões, né, de metros cúbicos de águas por segundo, em volume de água, está na Amazônia, que é o rio Amazonas. Possui a maior diversidade biológica do planeta. Aqui vivem cerca de 40 mil espécies de plantas, cerca de 3 milhões de espécies de insetos, cerca de 5 mil espécies de peixe, 2 mil espécies de aves e mais de 500 espécies de mamíferos. E além de milhões de espécies de micro-organismos que têm importância do ponto de vista não só da biodiversidade, como potencial também biotecnológico. Além disso, nós podemos encontrar nesses biomas espécies ainda não descritas. Então, é indiscutível a importância do equilíbrio ambiental da Amazônia para a saúde não só da região em si, como também do Brasil, como também da América do Sul, como também para a saúde no planeta. Tá certo? Os serviços ambientais prestados pela maior floresta tropical do mundo são inumeráveis e incalculáveis, sendo que a saúde da economia, do meio ambiente e da população brasileira dependem fundamentalmente da manutenção deste equilíbrio, consequentemente da conservação da floresta amazônica e de toda a sua biodiversidade. Então, a ocorrência de queimadas e a exploração da floresta, não só para a obtenção de madeiras, como também para a obtenção de pastos e para a exploração mineral, ela tem impingido, né? Ela tem feito em cima dessa região uma grande pressão de exploração humana, né? Então, a pressão humana sobre a Amazônia ela é crescente e a devastação das florestas na região ocorre em um ritmo acelerado. Tá? São explorados cerca de um campo de futebol a cada 8 segundos, a média que vem de 2003 a 2006. E essa média ela é bem maior atualmente. Tudo isso ocorre em virtude de uma falta de governança crônica na região, né? Onde a ausência do Estado faz com que ocorra essa exploração desenfreada. E nesse processo, né, a regularização fundiária, né, ela é importantíssima para o combate, né, a esses desmatamentos ilegais, bem como para a manutenção da produção, né, na região. Tá? Além disso, a falta de uma política desenvolvimentista apropriada, né, educação baixíssima de qualidade, extensão rural praticamente inexistente e a saúde pública deficiente tem contribuído para essa pressão que a região sofre. Associado também a uma fiscalização pífia e ineficaz, além da ocupação desordenada e diversos problemas fundiários. E aqui eu posso citar a política de regularização fundiária, que está muito aquém daquilo que seria esperado. Né? Então, é bem certo que o homem da Amazônia ele precisa desfrutar, claro, das riquezas que aqui tem na região. E ele precisa ter acesso a bens e serviços que possam lhe garantir uma qualidade de vida
mais digna. Entretanto, essa exploração ela deve vir aliado a uma política de desenvolvimento sustentável a fim de preservar a floresta e explorar as suas riquezas. Bom, quando ocorre o desmatamento dessa região, o que vai ocorrer? Então ocorre um desequilíbrio ecológico. E esse desequilíbrio ecológico, ele aumenta o risco de diversas doenças, dentre elas a febre amarela. Mas não só a febre amarela, doenças em geral transmitidas por artrópodes, né? Malária, leishmaniose, né? Doenças transmitidas por morcegos, como a raiva humana, né? Cujos casos no Marajó eles ocorrem em virtude dessa ineficiência, né? De uma exploração adequada, né? O problema da produção de alimentos, tudo isso, né? Em conjunto, ele faz com que a região ela sofra com esse padrão de desenvolvimento, tá? Então, esse desmatamento e essa exploração desenfreada, ela pode levar a risco de apagões causados pela falta de água nas hidrelétricas. Nós temos que lembrar que o Brasil, né, a matriz energética brasileira, ela é muito dependente das hidrelétricas. Então, se você explora a floresta, explora a região, né, podendo causar falta d'água, isso pode causar um apagão no país, tá? Maior risco de quebras de safras em todas as regiões brasileiras, uma vez que o que acontece na Amazônia atinge o clima de todas as regiões do Brasil. Um aumento do desemprego na área rural, né? Um aumento do fluxo migratório do campo para as cidades, criando bolsões de miséria que vão, né, permitir a ocorrência de mais doenças, aquelas principalmente relacionadas à pobreza. O inchaço populacional dos grandes centros, um aumento do desemprego urbano e da violência em geral, e um aumento da fome, das doenças e epidemias. Prejuízos econômicos diversos e incalculáveis e aumento da mortalidade infantil em geral. Então, sob esse ponto de vista, o que a saúde única ou a abordagem One Health ela se preocupa em estudar, né? Então, ela estuda, na verdade, todas as doenças da interface homem, animal, tá? E o meio ambiente. E dentre os animais, nós podemos citar aqui os animais, tanto os animais silvestres quanto os animais domésticos. E nós sabemos que na febre amarela, essa interface ela é muito importante, uma vez que o macaco é um dos hospedeiros, o mosquito ele transmite ao homem de maneira acidental a doença, sobretudo ocorrendo naquelas populações que são suscetíveis, ou seja, que não têm anticorpos contra o vírus. Várias doenças ocorrem nessa interface meio ambiente homem-animal. Dentre elas nós podemos citar a raiva, o vírus do Nilo Ocidental, tuberculose, antrax, tularemia, né, salmoneloses, a influenza aviária e a brucelose. Então, nós podemos observar que, nesse contexto da relação entre saúde humana e animal, nós vamos ter várias doenças que ocorrem em ciclos urbanos, na qual o homem ele é o principal, né, agente hospedeiro, né? Nos ciclos enzooóticos, aí nós temos os mamíferos de maneira geral, como por exemplo macacos, aves e roedores, e nas zonas rurais, que são aqueles animais que vivem nas zonas rurais e que têm contato íntimo com o homem, e que fica entre o ciclo enzooótico e o ciclo urbano. Aí nós podemos citar porcos, cavalos, entre outros. Tá certo? Então, a ocorrência de determinados vetores, por exemplo, determinados vírus, como causa de doenças humanas, elas necessariamente passam pelos seus ciclos, tanto na zona rural quanto nos ciclos enzooóticos, né? E acometem o homem de forma acidental, né? Quando esse se aproxima muito dos ciclos silvestres, quando esse provoca um desmatamento
um desequilíbrio ambiental e, desta forma, adquire, né, a infecção e doença. Então, quando se fala da epidemiologia dessas doenças infecciosas, dessa interface, nós temos que citar que você tem hospedeiros vertebrados, tá certo? Nós temos aqui um vetor, que em geral são artrópodes, hematófagos, né? Aí que nós temos aqui ó, o carrapato, nós temos aqui o Aedes aegypti, né? Os aemagogos. Nós temos hospedeiros vertebrados que mantêm o ciclo desses vírus nas regiões silvestres. Nós temos os hospedeiros amplificadores, hospedeiros de manutenção, os hospedeiros amplificadores, que amplificam a ocorrência dos vírus, né? E que são responsáveis pela infecção dos artrópodes que vão comprometer o homem, tá certo? Então nós temos hospedeiros amplificadores como porcos, macacos, cavalos e aves. Os hospedeiros de manutenção, nós temos aqui as aves, né, roedores e o morcego. O morcego aqui tem uma grande importância, né, como hospedeiro de manutenção, uma vez que os últimos coronavírus, por exemplo, eles surgiram a partir do morcego. E o morcego, por ele ter uma capacidade de se viver em harmonia ou equilíbrio com diversos vírus, ele funciona como hospedeiro de manutenção muito eficaz. E nesse processo todo aqui, o homem ele entra como um ator dessa história no momento em que ele se infecta de maneira acidental, na maior parte dessas zoonoses, tá certo? E adoece. Tá? E em geral, quando este homem, este ser humano, essa pessoa, ela não tem uma resistência, uma resiliência à doença, o que acontece? Ele acaba adoecendo e morrendo. Então, nós temos aqui, em relação aos arbovírus, a maior parte dos arbovírus, eles têm também essa relação, né? Então, você tem vertebrados que são suscetíveis, roedores, aves, marsupiais, primatas, morcegos, répteis. Tá? Aqui nós temos os vetores artrópodes, que podem ser desde o carrapato até os mosquitos, os flebotomíneos e culicídeos, tá certo? E vale lembrar que grande parte desses artrópodes ele consegue transmitir o vírus, uma vez infectado, para os seus descendentes através, né, da transmissão transovariana, né, Em geral, são artrópodes hematófagos, tá certo? Que vivem, né, na floresta, né, ou que vivem na floresta ou em ambientes peridomiciliares ou domiciliares e que se alimentam e que passam para o homem o vírus a partir do seu repasto sanguíneo. Tá? Bom, dentro desse conjunto de doenças que tem essa relação entre meio ambiente, animal, artrópodes, a febre amarela talvez seja o exemplo de uma febre hemorrágica original. É o exemplo mais clássico de uma febre hemorrágica. É uma das mais estudadas no mundo. Tá? Ela remonta da época das grandes navegações. Né? É um grande flagelo da humanidade. Tá certo? Um grande flagelo da humanidade. Tá? Conhecida antigamente como praga das cidades. No Brasil, várias epidemias urbanas ocorreram até o século XX. Em 1932, foi descoberto o ciclo silvestre. Em 1937, a vacina. Vejam que a vacina era uma vacina antiga, mas até hoje os casos de febre amarela assolam grande parte, algumas regiões do Brasil. Em 1942, foi eliminada a forma urbana da doença. Tá? Então, ela é provocada por um vírus, que é um flavivírus, tá certo? Do gênero, da família Flaviviridae, do gênero Flavivírus. O vírus de RNA, né, cujo RNA ele é revestido pelo nucleocapsídeo, tá certo? E possui um envelope, né, onde nós vamos ter aqui
proteínas de superfície, que são as proteínas antigênicas. Então, você tem a presença de um envelope com bicamada laminar lipoproteica, sensível a solventes lipídicos, detergentes iônicos e a tripsina. Ela tem presença de atividade hemaglutinina ótima a um pH de 6,4 e temperatura de 37 graus Celsius. O tamanho da partícula é em torno de 40 a 45 nanômetros. E o genoma viral é constituído por RNA, de fita simples, não sedimentada, com polaridade positiva. Tá? Aqui nós temos o genoma da febre amarela, né, com proteínas não estruturais e estruturais, e aqui os diversos NS que compõem esse genoma, tá, que são importantes não só na patogênese, como também na imunogenicidade do vírus. Tá? Cada uma dessas proteínas que compõem, né, a partícula da febre amarela, ela tem uma função, tá certo? Mas aqui eu queria chamar a atenção para algumas delas, tá certo? A proteína M, por exemplo, é aquela responsável pela introdução do vírus na célula, tá certo? A proteína E pela montagem do vírus, tá? A proteína NS1 pela maturação da partícula viral e, olha aqui, olha, participa na indução dos anticorpos protetores. Isso é muito importante quando se fala de vacina, tá certo? E a proteína NS5, que é altamente conservada, onde está a polimerase viral e associada ao RNA viral e participa da replicação viral. Mas cada uma delas tem aqui uma função específica, tá certo? Dentro do ciclo do vírus, tá? E algumas delas, elas servem como alvos para a produção de anticorpos no processo de vacinação desses hospedeiros, tá? É uma doença que tem um impacto epidemiológico grande, comete cerca de 200 mil pessoas por ano no mundo e causa cerca de 30 mil mortes, de acordo com a OMS. Uma letalidade elevada, cerca de 50%, bem maior que a do novo coronavírus. Tem um elevado potencial epidêmico e um alto custo social e econômico em situações de surtos e epidemias. E, em época de pandemia, né, a ocorrência, ou pelo menos a notificação desses casos de febre amarela, tem diminuído em diversos países, sobretudo no Brasil. Tá? Entretanto, já foram identificados recentemente casos de macacos que morreram com febre amarela no Paraná. E provavelmente a doença ela irá voltar, tá certo? No futuro, uma vez que todas as medidas de vigilância e controle elas estão aquém daquilo que é adequado. O ciclo silvestre da doença ele não é passível de reurbanização, entretanto, ele oferece um risco para a reurbanização da doença, uma vez que o vetor da febre amarela da febre amarela nos centros urbanos, ou da febre amarela urbana, é o Aedes aegypti. E diversas regiões do Brasil estão aí infestadas pelo Aedes aegypti. Eventos adversos graves pós-vacinais têm sido relatados, em virtude da ação do sistema imunológico, né? Daí a necessidade de uma vacinação responsável, e grande parte também do fato do Ministério da Saúde ele ser um pouco resistente à vacinação do país todo em massa. Tá? No Brasil, a ocorrência de suspeita de febre amarela deve ser notificada e investigada o mais rápido possível, pois se trata de uma doença grave e de notificação compulsória internacional. Todo o território brasileiro é área de recomendação da vacina contra a febre amarela. E a vacina é contraindicada em gestantes e lactantes, né? Caso o gestante tenha recebido a vacina, o aleitamento materno deve ser suspenso por 28 dias e idosos com 60 anos ou mais só receberão a vacina apenas com avaliação médica, uma vez que ela é composta de vírus vivo atenuado. Tá? Vejam que, do ponto de vista epidemiológico, a doença ela tem uma grande importância para o Brasil,
No período de 2016 e 2017, a dispersão do vírus chegou à costa brasileira, na região do bioma da Mata Atlântica, onde abriga várias espécies de macacos e de potenciais vetores silvestres. Vejam, de julho de 2016 a junho de 2017, ocorreram cerca de 779 casos e 262 óbitos, né, humanos de febre amarela. E a epizootise envolveu cerca de 2.054 macacos. Tá? Vejam, no risco, o risco, né, as regiões de risco no mundo são basicamente concentradas na América do Sul e na África tropical. Então, quando se fala do ciclo, aí lembrando todos aqueles fatores que influenciam na manutenção de doenças infecciosas, né, na nossa região, vejam que o ciclo silvestre e o ciclo urbano da doença, na África, eles se correlacionam intimamente. Então, no ciclo silvestre, você tem que a doença é uma doença de macacos, tá certo? Aqui você tem o ciclo periurbano, e no ciclo urbano, a doença é a doença de humanos, né? No ciclo silvestre, você tem vetores, mas no ciclo urbano, vetores mais específicos, tá certo? Que fazem a ponte entre o ciclo silvestre e o ciclo urbano. Então, é uma doença realmente do contexto animal, homem e meio ambiente, uma vez que o desmatamento pode alterar o comportamento desses vetores, tá certo? E a ocorrência de doenças animais mantém esse ciclo no ambiente silvestre, que pode comprometer acidentalmente o homem. Vejam aqui, olha, o ciclo no Brasil. Então, você tem que a doença no ciclo silvestre é uma doença de macacos, né? Cujo principal vetor é o do gênero Haemagogos. Entretanto, devido à grande proximidade das áreas de florestas dos centros urbanos e à ocorrência nos centros urbanos do vetor da forma urbana da doença, no ciclo urbano ela se torna uma doença de humanos, do homem, tá certo? Transmitida sobretudo pelo Aedes aegypti. Vale lembrar que, além desse Aedes aegypti, né, poder ser infectado em um homem que adentra a floresta e se interpõe nesse ciclo silvestre e é infectado acidentalmente, tá? E leva esse vírus para o centro urbano, onde infectam o Aedes aegypti, que vai infectar um outro homem, a transmissão transovariana, né, ela também pode corresponder ou pode responder pela manutenção do ciclo da doença, uma vez que o vírus, o mosquito, ele gera descendentes que são também infectados. Tá? Olha a diferença aqui do ciclo na América e na África. Então, na África, você tem aqui uma doença no ciclo silvestre de macacos. Você tem o Aedes africanos, que são os mosquitos que transmitem. Tá? Você tem um ciclo periurbano, né, ou rural, na qual você vai ter o Aedes simpsoni, o Aedes taylori, o Aedes leucocecalenus, tá certo? E no ciclo urbano, o Aedes aegypti, né, respondendo pela transmissão da doença. Então, você tem um ciclo silvestre, um ciclo rural ou peridomiciliar e um ciclo urbano. Na América, não. Você tem basicamente um ciclo silvestre, onde você vai ter o Haemagogos jantinomes, tá certo? O Haemagogos jantinomes, principalmente como o mosquito, né, o artrópode que transmite a doença entre macacos, e o ciclo urbano, né, em que você tem o Aedes aegypti como principal vetor. No Brasil, a doença ela surge de forma natural na bacia amazônica. E a partir da bacia amazônica, então, ela desce o corredor a partir do Tocantins, se espraiando a partir de Minas Gerais para o litoral e para a região sul. Tá? Então, você tem aqui, olha, na Amazônia, tá? Você tem casos e casos mais esparsos. Por quê? Porque a população ela já é vacinada desde 1937, tá certo? Ocorre em áreas remotas e tem um baixo potencial de disseminação, uma vez que a população é vacinada.
Em áreas com vacinação mais recente ou sem vacinação, tá? Elas são áreas mais densamente povoadas, tá certo? Então, com a baixa vacinação, então o vírus ele pode se dispersar mais rapidamente e acometer uma maior população. Então, tem um alto potencial de disseminação, entretanto, um melhor acesso aos serviços de saúde. Então, esse aqui é o perfil endêmico da febre amarela na Amazônia e o perfil epidêmico, que ocorre, por exemplo, em regiões como o Sul e Sudeste. Tá? Vejam a série histórica da ocorrência de febre amarela desde 1980 até 2018 e percebam a ocorrência do fluxo, né, dessa doença, né, em 2017 e 2018, que respondeu por uma das maiores epidemias ou surtos epidêmicos da doença no Brasil. Tá? E aqui a evolução das áreas endêmicas de transição e livre do risco de potencial. Vejam como as áreas endêmicas elas aumentaram, de transição aumentaram, e os riscos, né, as livres elas diminuíram e os riscos das áreas de transição elas aumentaram. O que importa que as alterações do comportamento, né, dos vetores, tanto os vetores vertebrados quanto os hospedeiros, em virtude das mudanças climáticas, né, e do desmatamento, tem provocado mudança do comportamento de distribuição desta doença. Tá? Olha aqui, olha. A emergência e reemergência. 2014 e 2015, vejam os focos de ocorrência da doença. 2015 e 2016 houve um aumento considerável. 2016 e 2017, vejam o aumento considerável, né? E veja em 2017 e 2018 a concentração da epidemia de febre amarela na região sudeste. Tá? Então, o risco de surto da febre amarela, tá certo? Ele aumenta, claro, com as mudanças climáticas, vejam aqui, olha, tá certo? Com a intensidade dos movimentos populacionais, que isso é importante, tá? Com a conexão dos centros urbanos a centros periurbanos, onde você tem ciclos de manutenção da doença, tá? E o crescimento urbano desordenado. Tá? Então, mudança climática, saúde animal, crescimento urbano desordenado, né? O fluxo migratório, né? Em virtude da fome, em virtude das baixas condições socioeconômicas, todas contribuem para o risco de surtos de febre amarela. Tá? Então, esse risco de reurbanização no Brasil ocorre em virtude da infestação dessas áreas pelo Aedes aegypti, pelo movimento migratório e pela cobertura vacinal. Quanto menor a cobertura vacinal, maior é a probabilidade desses surtos ocorrerem. A febre amarela, do ponto de vista clínico, ela é uma vasculopatia. Ela ocorre como nas formas graves com hemorragia. Né? Tem um elevado potencial epidêmico e um alto custo social e econômico em situações de surtos e epidemias. Tá? E observamos eventos diversos pós-vacinais que fazem com que a vacina tenha que ser aplicada dentro de determinados critérios. Tá? Uma vez um paciente infectado, o vírus então ele se espalha praticamente por todos os órgãos, comprometendo basicamente fígado, rim e coração, provocando no fígado lesões que levam à morte celular intensa por apoptose dos hepatócitos. Entretanto, quando se vai ver, por exemplo, na pirâmide, isso aqui é uma pirâmide clássica de um trabalho do Dr. Pedro Vasconcelos, grande parte dos pacientes ele é assintomático. Tá? Então, ela é uma doença infecciosa aguda não contagiosa, uma vez que ela precisa de um artrópode para ser transmitido, que evolui com intenso comprometimento vascular e hepático, provocada por um flavivírus de RNA e cuja clínica, nas formas graves e clássicas, se caracteriza por hemorragia, icterícia, insuficiência renal aguda, que pode evoluir para coma e morte.
Então, você tem aqui nas formas clínicas as formas leves ou moderadas, que são a maior parte dos pacientes, cujas alterações são caracterizadas do ponto de vista clínico por febre, cefaleia, mialgia, náuseas e icterícias, né? A icterícia é ausência ou leve. A forma grave, onde você vai observar manifestações hemorrágicas, oligúria e diminuição da consciência. E a forma maligna, na qual todos os sintomas clássicos eles são presentes de uma forma muito exacerbada. Tá? O quadro clínico da febre amarela é um quadro clínico interessante. Veja que na primeira fase, a fase de infecção, o paciente ele apresenta febre, né, mal-estar, dor no corpo, tá certo? Depois, você tem uma fase de remissão, na qual o paciente aparentemente melhora, e posteriormente a isso, então começa a terceira fase, que é uma fase provavelmente mediada por resposta imune, que é a fase de intoxicação. O diagnóstico diferencial, sobretudo, né, do ponto de vista clínico, ele é indistinguível de outras doenças infecciosas febris. E do ponto de vista etiológico, a febre amarela tem que ser diagnosticada diferencialmente com leptospirose, que também compromete o fígado, septicemias, febre tifoide, outras febres hemorrágicas como dengue, né, e chikungunya, olha, a dengue hemorrágica, as hepatites virais e a malária por plasmódio falciparum. São os diagnósticos diferenciais principais nesse processo. Tá? O diagnóstico laboratorial da doença, então, ele é dado através do quê? Da sorologia, sobretudo, ou isolamento viral, né, o PCR, ou histopatológico, imunohistoquímico, dependente de cada caso. A sorologia coleta o sangue a partir, então, do 6º dia do início da doença. Antes do 6º dia, o isolamento viral e a PCR são os mais indicados, porque você vai identificar aí, no caso, o vírus na doença. E o histopatológico imunohistoquímico, ele é né, mais indicado para o controle, né, da vigilância em saúde na febre amarela. Na febre amarela. Bom, nesse processo de vigilância, pessoal, o que é importante? A vigilância de humanos, né, então a ocorrência de doenças, né, em humanos, ela deve ser um fator que deve chamar a atenção das autoridades para a ocorrência de epidemias, epizootias, né, da doença. Claro, a cobertura vacinal ela deve ser atualizada. Sem vacina, isso, a questão das vacinas, ela está aí tendo demonstrada, né, a importância da cobertura vacinal está sendo demonstrada em diversas outras doenças que estão ressurgindo como causa, né, de problema em saúde pública. A vigilância dos primatas, né, a ocorrência de morte ou mortandade em primatas por febre amarela indica que o vírus está circulando naquela região. Os primatas eles não são culpados pela disseminação do vírus, entretanto, eles são um importante marcador da circulação do vírus. A ocorrência de primatas, de mortandade de primatas em determinadas regiões, indica que o vírus está circulando naquela região. Tá? E, claro, a vigilância entomológica, a captura de mosquitos, que envolve a vigilância entomológica. Mas, sobretudo, informação, educação e comunicação são importantes neste processo de vigilância da febre amarela. Muito obrigado. Né? Então, era isso que eu queria passar para vocês. Tá? Importante nós percebermos aqui que da relação entre meio ambiente, saúde animal e a saúde humana. Nós estamos passando por um exemplo clássico disso, no caso do novo coronavírus, mas velhos exemplos ainda, né, têm que ser avaliados nesse contexto da saúde pública. Muito obrigado novamente pelo convite e eu termino por aqui.